E a tensão entre o Congresso Nacional e o governo federal deve aumentar ainda mais. Depois de parlamentares apontarem interferência do Planalto naquela decisão que barrou o pagamento de emendas, as chamadas emendas PIX, a PGR, Procuradoria-Geral da República, interpretou como inconstitucional o formato atual do pagamento e liberação de verbas e pediu o fim dessa modalidade. A decisão ocorreu após a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo protocolar uma petição no STF contra esse modelo atual de emendas parlamentares. Para a PGR, o repasse das verbas pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao erário público. Vou girar com os nossos comentaristas. Mota, a gente já discutiu isso algumas vezes, a gente sabe que parece um pouco distante do que o brasileiro acaba tratando no dia a dia, essa questão que envolve as emendas parlamentares. Um dinheiro que é destinado para que o parlamentar execute o orçamento. Só que tem uma modalidade de emenda que não é transparente, não tem todas as informações para você publicizar a maneira como foi concedido aquele recurso e também a aplicação daquele montante de dinheiro. Enfim, para além dessas questões, queria que você trouxesse a sua reflexão sobre a necessidade, eventualmente, de uma divulgação mais transparente desses recursos, também a decisão de governo federal, PGR, tantos organismos que acabam interferindo em um rito que, em tese, deveria ficar restrito ao Legislativo Federal. Você, Roberto Mota, mas sempre agradecendo a audiência das pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Você, Mota. Eu vou falar como cidadão. Boa. É quase incompreensível esse processo. Então, eu imagino a pessoa que está nos ouvindo agora, nosso ouvinte no rádio do carro, voltando para casa, não entende nada. Essa confusão de emenda, o que é emenda, como é que é esse processo e a quantidade de órgãos, de entidades, de fiscalização disso, daquilo, de auditoria, e ainda se gasta dinheiro público sem transparência, e ainda esse troço, né, a PGR diz que é inconstitucional, não é isso? Isso. Com tantos vigilantes de constitucionalidade que a gente tem no Brasil aqui, tudo agora é examinado para ver se é constitucional ou não. Como é que esse troço é inconstitucional e está aí valendo? Como é que esse troço é inconstitucional e está no Congresso, funcionando dentro do Congresso Nacional? Assim, você dizer que dinheiro público tem que ser gasto com transparência é a coisa mais redundante que existe. A gente provavelmente fala isso aqui no Brasil desde o dia que Cabral chegou, né? O dinheiro dos impostos tem que ter transparência e ainda assim a gente parece, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente está repetindo a mesma notícia, né? Passa um tempo e assim, eu não consigo realmente entender esse processo. De uma coisa eu tenho certeza, Caniato. Se eu tiver que fazer uma escolha sobre com quem vai ficar o controle do dinheiro, vamos escolher. Né? Tem lá um monte de dinheiro dos nossos impostos. Quem é que vai decidir como esse dinheiro tem que ser gasto? Eu escolho o Congresso. Pelo que eu entendo, é assim que funciona nos Estados Unidos. É o Congresso que determina como é que o dinheiro vai ser gasto. O Executivo apenas executa. Por que eu escolho isso? Porque no Congresso tem 500 e tantos deputados e 81 senadores. É uma representação popular. No lado do Executivo, você tem muita gente que não foi eleita, que não teve o único voto. E que eu acho que esse poder pertence aos representantes do povo. Dito isso, eu volto à minha perplexidade com essa discussão. Confesso que há muito tempo eu me perdi, não sei por onde é que isso está indo, e eu adoraria se, por exemplo, o Dávila pudesse explicar para a gente aqui. Claro que eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila, que acompanha já essas discussões há bastante tempo, mas em destaque, Procuradoria-Geral da República solicitando ao Supremo que declare as chamadas emendas PIX um dispositivo inconstitucional, Dávila, justamente por conta da dificuldade de fiscalização e identificação. Eu não entendi uma coisa, porque o Supremo já declarou que é inconstitucional, então eu não sei porque que a Procuradoria-Geral da República tem que pedir para o Supremo declarar uma coisa inconstitucional que o Supremo já disse que é inconstitucional. É realmente uma coisa inacreditável. Mas eu acho que vale a pena explicar a questão das emendas. As emendas, como bem disse o Mota, é o poder legislativo que tem o poder hoje que, como representante da nação,
em delegar suas emendas. Está correto. A emenda é um mecanismo legítimo para poder focalizar em programas locais. Quem conhece bem a sua base é o deputado, é o senador. Então, está correto. O problema é que a gente começa a ter variação sobre o tema e fica inventando um tipo de emenda, que é essa emenda de relator, que não tem critério algum. Já temos no Congresso as emendas individuais, que são justamente essa que o Mota falou. O deputado manda emenda para sua base de acordo com as necessidades locais. O nosso amigo aqui de bancada, o delegado Palumbo, falou que praticamente todas as emendas dele ele manda para a questão da saúde. Então é importante, manda ali para recursos para a saúde para várias cidades do estado de São Paulo. Depois tem uma coisa chamada emenda de bancada, que é uma coisa coletiva da bancada de um estado que acha que um projeto importante para aquele estado, a emenda do deputado não é suficiente do senador, aí junta ali uma emenda de bancada para dar um volume um pouco maior. E aí inventaram essa coisa chamada emenda de relator. Aí é que está o problema. Essa é uma emenda que o presidente da Câmara praticamente dá o dinheiro para o deputado e ele não precisa falar onde ele vai gastar e como ele vai gastar esse dinheiro. E aí falta aquilo que nós estamos falando, não só a transparência, mas se esse dinheiro está sendo bem gasto ou não. E nós já vimos como esse dinheiro é muito mal gasto, principalmente quando esse dinheiro vai debaixo do pano. Então, isso sim é inconstitucional. Mas como o Mota bem lembrou, isso já está vigorando há mais de um ano. Agora, como é que o Supremo, como Corte Constitucional, demora tanto tempo para dizer que uma coisa é inconstitucional? Nós acabamos de ter um episódio muito parecido com a Lei das Estatais. A Lei das Estatais foi aprovada pelo Congresso Nacional para evitar indicação política para as diretorias e conselho de estatal. Aí o Supremo demora, resolve reconhecer a inconstitucionalidade da lei, mas tudo que foi cometido de inconstitucional, passa pano e tudo bem, não precisa resolver. Então, aquelas indicações políticas que ocorreram enquanto a Corte Suprema não julgou, estão valendo. É um negócio inacreditável isso no Brasil. Então, por isso, a confusão legítima do entendimento do Mota e de todo cidadão brasileiro. Ninguém entende esse jogo. Quanto tempo demora para julgar a constitucionalidade de uma coisa que é uma aberração inconstitucional? É uma coisa inacreditável isso que acontece no Brasil. Isso é fruto do que nós chamamos da insegurança jurídica no país. Você, Cristiano Beraldo, é um tema que gera muita discussão, mas que muitos entendem que isso vai acentuar a crise entre o Congresso Nacional e o governo federal. Beraldo. Eu vou ousar aqui divergir dos meus queridos colegas, porque qual é o problema que eu vejo nessa execução pelos deputados e senadores de parte absolutamente relevante do orçamento? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país que tem quase a totalidade do seu orçamento comprometido com o custeio da máquina, com juros, e sobra pouquíssimo dinheiro para investimentos, para coisas que são relevantes para um projeto de país. E aí, quando você tem o Congresso, neste modelo atual, executando essa parte do orçamento, o que a gente vê é esse dinheiro servindo para construir praças. Tem uma cidade, acho que no interior do Maranhão, que com dinheiro de emendas é a cidade que tem maior número de consultas médicas por habitante do mundo. Passa a Coreia do Sul, que é recordista de consulta médica por habitante, que obviamente é fraude. A gente tem outra cidade que tem uma média, acho que de 11 dentes arrancados por habitante. Por quê? Porque o dinheiro da emenda foi lá para arrancar dente das pessoas e fizeram a fraude lá dos dentes arrancados. Então, esse é um dinheiro que é gasto. Quando ele não é roubado, ele é gasto de uma forma que não tem uma consonância com um projeto de longo prazo do Brasil. Mesmo o dinheiro que vai para a saúde. Muitos deputados, de boa fé, querem ajudar o hospital da sua região, mas eles não estão preocupados se o projeto de saúde do Estado que eles representam indica que o investimento prioritário é um hospital em outra região, é um outro tipo de hospital. Ele quer fazer aquilo ali para aparecer para o seu eleitorado. E aí, na minha visão, isso deturpa o papel do congressista
e deturpa o propósito do dinheiro. Eu sou muito crítico, Caniato, da falta de projeto para o Brasil. As coisas não têm projeto, não têm prioridade. Mesmo se você olhar para uma cidade, aí você vai ver que, às vezes, o que o deputado quer não é arrumar o hospital, é comprar a ambulância. Porque depois, se o eleitor dele está com a mãe doente, o pai doente, o filho doente, ele quer ser o autor do favor, que é conseguir a ambulância para levar esse paciente para um hospital numa outra cidade. E aí fica a família grata e tal. Isso é uma picaretagem. A gente hoje vive nesse ambiente de picaretagem que precisa acabar para o bem do Brasil. O pouco dinheiro de investimento que tem que ser investido de uma forma que gere riqueza para o Brasil como um todo. E, infelizmente, essa não é a realidade que temos hoje.